Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 16 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI mista da Petrobras entra com mandado de segurança para ter acesso à delação premiada de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. Proposta cria indicadores de transparência do Congresso, assembleias e câmaras municipais. E veja um perfil dos 27 senadores eleitos agora em outubro. A CPI mista da Petrobras entrou nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança para ter acesso aos depoimentos sigilosos feitos em acordos de delação premiada depois da Operação Lava Jato. O documento preparado pela Advocacia do Senado argumenta que a decisão do ministro Teori Zavascki de negar o compartilhamento dessas informações fere o direito constitucional da CPI. A Constituição Federal tem um dispositivo e ele é muito claro. Ele diz que as CPIs têm poderes de investigação típicos de um juiz. Sempre que um juiz requisita um documento, nenhuma autoridade, seja ela de escalão menor, médio ou maior, pode recusar a entrega desses documentos para um juiz alegando sigilo. Não existe sigilo oponível a um juiz, a um magistrado. Então, se as CPIs elas têm poderes de investigação típicos de um juiz, eu também não posso opor esse tipo de sigilo a um parlamentar, sempre que eles tivessem documento, ou essas provas que estão sendo solicitadas, tiverem relação com o objeto da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós vamos decidir, nós vamos formar jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, que vai ser aplicada no futuro, sobre qual é a amplitude desses poderes da CPI. Mais especificamente, se a CPI pode ou não solicitar documentos sigilosos, aqueles documentos que têm um tratamento diferenciado. No STF, o ministro Luiz Roberto Barroso é quem vai analisar o mandado de segurança. O presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, considera fundamental receber os documentos sigilosos para decidir as linhas de investigação que serão seguidas. Cabe à CPI guardar o sigilo da mesma forma que cabe à Justiça. Nós estamos querendo compartilhar as informações, não estamos dizendo que vamos publicizar a delação premiada. Então eu acredito que esse fato de estar buscando no Supremo a interpretação do nosso direito constitucional é um fato marcante, porque ele vai efetivamente criar uma jurisprudência sobre outros fatos que poderão acontecer. Essa não foi a primeira nem será a última CPI em que nós vamos ter fatos dessa natureza. A CPI mista negocia com a Justiça Federal a vinda de Alberto Youssef. O presidente da comissão, o senador Vital do Rego, espera que o doleiro, preso desde o mês de março, fale aos parlamentares na próxima quarta-feira. Saber qual a produção do Poder Legislativo e mostrar à sociedade brasileira. Essa é a meta de uma proposta para criar os indicadores de transparência do Congresso, das Assembleias e das câmaras municipais. A proposta foi analisada pelo Conselho de Transparência do Senado Federal. O objetivo é divulgar o trabalho das casas legislativas do país. O estudo vai mostrar o desempenho do Congresso Nacional, das Assembleias e Câmaras de Vereadores no que diz respeito à produção de leis e outras questões administrativas e de controle social. A reunião foi comandada por Carlos Matias, presidente do Conselho de Transparência, e contou com a presença de Caio Magre, do Instituto Etos, e de Natália Paiva, da ONG Transparência Brasil, que acolheram o projeto e vão contribuir com a iniciativa do Senado. Uma nova versão dos indicadores de transparência dos legislativos, já com a colaboração dessas entidades civis, deve ser apresentada no dia 3 de dezembro. O Conselho de Transparência e Controle Social é um órgão consultivo da presidência do Senado Federal e foi criado em 2013. O Conselho se reúne a cada 2 meses para debater e propor ações que disseminem o acesso à informação pública. No último dia 5, os brasileiros elegeram 27 parlamentares para renovar 1/3 do Senado. Os eleitos são, na maioria, homens, brancos e têm curso superior. Vamos ver o perfil dos novos senadores. Entre os eleitos, algumas caras novas. Dos 27 senadores que tomam posse no próximo ano, 9 assumem um cargo no Congresso pela primeira vez. É o caso do jornalista Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, que jamais havia concorrido a um mandato político. Outros 10 nunca foram senadores, mas já estiveram no parlamento como deputados federais.
Wellington Fagundes, do Mato Grosso, e Rose de Freitas, do Espírito Santo, são os mais experientes, cada um com 6 legislaturas na Câmara. Os 8 restantes já estiveram no Senado e 5 foram reeleitos em 2014. Álvaro Dias, do Paraná, volta para o 4º mandato na casa. Entre os senadores eleitos, a grande parte é composta de pessoas com uma experiência política significativa, né? Deputados há várias legislaturas, ex-governadores ou até ex-senadores que retornam à casa, ou seja, mantém-se essa tradição de que o Senado é composto basicamente das grandes lideranças políticas de cada estado. A média de idade dos senadores eleitos é de 58 anos. Apenas 2 deles têm menos de 40. Gladson Cameli, do Acre, tem 36 e Davi Alcolumbre, do Amapá, 37. Eles serão os mais jovens dos 81 parlamentares da próxima legislatura. As eleições também trouxeram para o Senado o parlamentar mais idoso. José Maranhão, da Paraíba, tem 81 anos. Entre os 27 senadores eleitos, são 22 homens e apenas 5 mulheres. Quanto à cor, 22 candidatos se declararam brancos à Justiça Eleitoral. Os outros 5 são pardos. Para o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, negros, mulheres, índios e jovens são subrepresentados no Senado. Se a gente tem hoje um Brasil com metade da população mulheres, metade da população é jovem e mais da metade é de pretos e pardos, por que o Senado reflete o extremo oposto disso? É uma questão para reflexão da sociedade em geral e para os próprios senadores. Dos novos senadores, 22 têm nível superior completo. São 5 advogados, 4 administradores, 3 jornalistas, 2 economistas, engenheiros, médicos. Tem também veterinário, historiador, pedagogo e um psicólogo. E mais, um empresário, gráfico, comerciante, radialista e um ex-jogador de futebol, o deputado federal Romário. De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o perfil da nova bancada torna o Senado mais conservador. O Senado também, do ponto de vista ideológico, ele ficou mais pró-mercado, como a Câmara ficou. Então, por exemplo, você tem ali uma renovação em que Suplicy e o Inácio Arruda não estarão na próxima legislatura, né, que são 2 quadros que historicamente atuavam alinhados, por exemplo, com os trabalhadores, que não farão parte da nova legislatura e não virá ninguém à altura para substituí-lo. O Tribunal Superior Eleitoral divulga na internet o limite de gastos dos candidatos. Quanto dinheiro cada um deles afirma que usaria nas eleições. Juntos, os 27 senadores declararam 291 milhões e 750 mil reais. Segundo esse critério, a campanha mais barata foi de Teomário Mota, de Roraima, R$1 milhão. A mais cara foi de José Serra, de São Paulo, R$30 milhões. Os custos da campanha, eles continuam crescendo, eles continuam bastante elevados. Então, isso é uma coisa que o Congresso Nacional vai ter que, sem dúvida nenhuma, discutir, até por imposição do próprio Supremo Tribunal Federal, que está prestes a declarar o financiamento privado inconstitucional. O julgamento sobre as doações de empresas para as campanhas eleitorais foi suspenso no STF depois que 7 ministros votaram a maioria contra o financiamento privado. É que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo e não há prazo para que a ação volte à pauta da Corte. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.